No tutorial de hoje você vai evoluir os seus conhecimentos, porque a gente vai criar e iluminar essa cena aí, ó, usando o Cinema 4D e o Redshift, o novo renderizador que agora faz parte do Cinema 4D. Com ele dá pra fazer imagens 3D maravilhosas. Então sabe o que você faz? Já dá o seu gostei, porque eu garanto pra você que esse tutorial vai ser maravilhoso. Eu tô parecendo políticos fazendo promessas que eu não posso cumprir, mas eu vou fazer com que esse tutorial seja o melhor possível. Vamos começar! E antes de mais nada eu tenho que dizer pra você que eu acabei de gravar esse tutorial inteiro, mas eu perdi tudo porque o burrinho aqui esqueceu de colocar o microfone correto para gravar. Oh meu Deus do céu! Mas vamos nessa. Aqui ó, do lado direito, você vai clicar e segurar no cubo azul para criar um objeto mais simples que pode ser um cilindro. Aqui o meu cilindro ele tá meio comprido demais, então deixa ele selecionado, vem no painel de Attributes, na aba de Object, e aí você pode mudar esse height aqui ó, que é a altura dele, para uns 30, para ele não ficar tão alto assim. Você vai perceber que toda a circunferência dele, né, a parte em volta, a silhueta, tem linhas muito marcadas. Isso a gente pode mudar aqui, ó, em Rotation Segments. Quanto menor, ó, menos segmentos você tem. Tem uma hora que ele vira até um triângulo meio maluco, mas aqui a ideia eu vou deixar bem redondinho, colocando um 64. E eu não sei você, mas eu tenho um tipo de toque com esses cantos muito marcados. Então eu prefiro vir na aba de Caps, ativar Fillet aqui, ó, em Radius, que é a expansão dessa distância aí, ó, eu vou colocar aqui um valor de 1. Só para ter um pouco de espessura, não ser aquele canto tão marcado. Isso deixa a nossa renderização, que a gente vai fazer depois, né, com o Redshift, bem mais suave, bem mais bonita. Então eu prefiro dessa forma. Espero que você também. Se você não preferir, não tem problema. É só tirar o fillet. Eu vou copiar e colar esse cilindro. Então para isso, seleciono o bonitão aí, Ctrl C, Ctrl V. Automaticamente nós temos o cilindro 1. Mas eu não estou enxergando. É porque eles estão na mesma posição. Então o que eu vou fazer? Ó, vir aqui no cilindro 1. Eu posso vir na aba aqui, ó, de Objects, eu vou mudar a altura dele, em vez de 30, vou colocar 3. Então ele vai ficar bem fininho, ó. Dá quase para ver ele aqui. Só que para ver um pouco melhor, eu vou mudar aqui o Radius, que é a expansão dele para 50, que já estava. Mas já estava, professor. Vai deixar igual? Não, calma, 50,5. Então ele fica um pouquinho mais para fora. E na aba de Caps aqui, eu vou mudar o Radius, que eu acho que está meio redondo demais, para 0,5. Agora já está um pouco melhor. Deixa eu só salvar isso aqui, indo em File, Save Project As, e eu vou salvar na área de trabalho mesmo, com o nome de Redshift Render, tá? Pode salvar com o nome que você quiser, isso aí não é tão importante. O importante é você continuar junto comigo e salvar para não perder isso aí, caso acabe a luz ou qualquer outra desgraça possa acontecer. Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou criar um tubo. Então para isso, clique e segura no cubo azul e vem aqui ó, em Tube. Isso me lembra YouTube. Nossa, que piada horrível. Aí, ó, o que eu vou fazer? Deixa ele selecionado, vai em Attributes, Object, e eu vou mudar algumas opções, como esse Inner Radius. No Inner Radius, ó, você controla o tamanho do buraco no meio do tubo. Aqui eu vou colocar esse Inner nos 95. E esse Outer, a gente pode deixar em 100, ó. Então fica 100 no primeiro, 95 no segundo. Rotation Segments, que você já sabe que é a quantidade de segmentos no círculo, né, na volta dele, eu vou deixar uns 60. Aqui nesse Height, que é a altura, eu vou colocar uns 110, para ele ficar só um pouquinho maior. E aí, mesma coisa, lá embaixo, ó, você já sabe, não gosto desses cantos tão marcados, vem aqui ó, em Fillet, e nesse Radius de Fillet, que eu acho que tá muito, eu vou colocar 1, ó. Então ele fica suave na bordinha, tem uma bordinha ali meio marcada, mas não é tão marcada assim. E aí, por último, vem na aba de Slice. O Slice, ó, quando você ativa ele, ele controla na opção de To o quanto de... como é que eu posso dizer? O quanto de corte, né, ele vai ter, ó. Então, se for 360, não tem nenhum corte, o que não faz sentido nenhum, porque era melhor não ter o Slice. Então, eu vou mudar aqui o From para um 40 e um To para um 140. Basicamente é da onde inicia-se o corte e até onde vai esse corte dele. Então, deixa do jeito que está aqui. Agora, só uma pequena observação importante. Se você está assistindo esse tutorial e de repente você está quase arrancando os cabelos pensando, meu Deus, professor, eu não estou entendendo nada. O que você faz? Clica do lado direito no card e assiste o tutorial de como começar no Cinema 4D. Porque lá tem as coisas mais básicas, né? Aqui eu não vou explicar os mais básicos porque a gente vai ficar perdendo tempo. E como eu já tenho um tutorial com o mais básico, você pode assistir ele lá. Continuando aqui.
Vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar esse tubo que a gente já tem e eu vou copiar e colar. Então seleciona ele, Ctrl+C, Ctrl+V, igual a gente fez com um cilindro. A diferença é que aqui não é um cilindro, aqui é um tubo, mas você já sabe disso. Seleciona o tubo 1, vai em Attributes Object e aí nesse Object eu vou mudar aqui o Outer Radius, que estava 110 para um 140. Inner Radius, que estava 95, a gente coloca 130 e um Height, que estava 110, eu vou colocar 200, ó. Então ele vai ficar bem mais alto. Só que eu vou vir na aba de Slice e vou mudar o From aqui, ó, para uns 90 e o To a gente coloca lá para uns 180. Então só para você entender, a gente vai ter esse cilindro bem no meio, depois a gente tem esse aqui, mais ou menos na parte de trás dele, e a gente vai ter esse outro bem bonitinho aqui na esquerda. Vamos fazer só um aqui na direita, só que a gente vai fazer uma parada bem diferente. Olha só, seleciona o tubo 1, Ctrl+C, Ctrl+V para copiar e colar, vem aqui embaixo em Attributes e aqui nas opções, ó, de Object, eu vou mudar o Outer Radius para 120 e o Inner Radius também. Então ele vai ficar bem fininho aí, ó, como se fosse uma casquinha, tipo uma casquinha de sorvete. Que gostoso, tão suculento. Além dessas opções, ó, de Outer Radius e Inner Radius, vamos mudar aqui, a gente tem o Rotation Segments. Para você entender o Rotation Segments, clica aqui em Display, vai em Gora Shading Lines e olha só, toda a superfície de cada um dos objetos é feita a partir de linhas. Quando você muda aqui, ó, esse Rotation Segments para menos, ele vai criar menos linhas. Então aqui nesse Rotation eu vou deixar 12 e nesse Height Segments também 12. E no Height, que é a altura, uns 250. Na dúvida, pausa o vídeo e coloca os mesmos valores que eu tenho aqui, ó. Então nós temos isso. Só que diferentemente desse tubo, que tem um monte de linhas, esse aqui tem um pouco menos. O que eu vou fazer é pegar essas linhas e transformar elas como se fossem no tipo de grade. Eu sei que falando isso, parece o tipo de coisa que você vai dizer, nossa, professor, isso deve ser extremamente complexo. Mas não é não, ó. Faz o seguinte, clica e segura nesse botão. E aí você tem uma opção aqui, ó, cadê? De Atom Array. Esse Atom Array você pode clicar e arrastar o seu tubo 2 e soltar em cima do Atom Array. Olha só que legal. Ele transforma tudo isso aí, ó. Basicamente, né, as linhas ele transforma em cilindros e os encontros de linhas, né, que seriam seus edges ali, os cantinhos, ele transforma em esferas. Só que eu acho que tá meio marcante demais, né? Então vem aqui no Atom Array, ó, e muda a opção de Sphere, que é a esfera, para 1. Então fica uma grade um pouco mais fininha. Aí eu vou vir, ó, e selecionar esse tubo, que é o que a gente estava trabalhando, e nele eu vou vir na aba de Slice. E aí eu posso mudar aqui, ó, From para 0, para ele vir totalmente para a direita ali, e o To, coloca um 120. Então olha só, a gente meio que está equilibrando a cena, né? Tem um objeto central, um atrás dele, um objeto que a gente vai ter na esquerda e um na direita. Então tudo bem equilibrado, bonitinho, eu acho que tá bem legal. Agora, não sei você, mas eu acho que tá faltando um chão aqui, porque tá todo mundo voando, né? Não faz nenhum sentido, a não ser que esses objetos tenham algum poder de teletransporte, mas eu imagino que pelo menos não era essa a minha ideia. Então vou fazer o seguinte, vem aqui, ó, clica e segura no cubo azul. Ué, mas tudo é esse cubo azul aqui, professor? Então, basicamente tudo, né? A maioria dos objetos simples que você faz, eles são sempre criados a partir dessa parte aqui. Então, todos os objetos que você tem no Cinema 4D, que você pode ou não modificá-los depois, é nessa parte. Então, clica aí, ó, em Plane, que é o nosso chão bem bonitinho. E aí, ó, aproveitando as opções do Plane aqui em Attributes Object, eu vou mudar esse Width Segments, que é quantas divisões ele vai ter. Eu vou colocar 1 e Height Segments também. Então, ele vai ser um blocão. Aproveitando também, muda aqui, ó, esse Width, que é a largura dele, para o dobro. Tá 400, a gente coloca 800. Se você quiser, o Cinema 4D também sabe fazer contas, então você poderia digitar aqui, ó, 400 asterisco, que significa, né, a questão de multiplicar 2, e aí ele automaticamente coloca 800. São várias maneiras de fazer o Cinema 4D trabalhar para você. Outra coisa, aqui eu quero pegar essa linha que a gente tem, nossa, ficou horrível isso, né? Essa linha e subir ela aqui, ó, nesse sentido, como se fosse para criar uma parede. Para fazer isso, deixa selecionado o nosso plane e clica nesse botão. Mas o que faz esse botão? Esse botão converte o objeto para editável. Então agora a gente consegue fazer modificações. Olha que louco isso. Continua com o plane selecionado. E na parte de cima você muda para este botão de linhas. E aí, ó, você pode clicar sobre essa linha aí no chão. Qualquer linha, né, que você clica, ó, ela fica laranja. Obviamente você só consegue clicar sobre as linhas do plane, que é o nosso chão, porque os outros objetos a gente não fez essa coisa de clicar aqui. Então aqui, ó, eu vou clicar nessa linha da parte de trás. E aí se você mover, ó, por essa seta azul, não é isso que nós queremos, porque ele vai distorcer o chão. Então segura Ctrl e move aqui pra cima. Ó. Conforme você move, ele vai te dar um número ali, tá vendo? Ó, tô vendo, ó, 300 e alguma coisa. Então isso mesmo, vai para até uns 350 mais ou menos. Então nós temos essa parede. Só que este cantinho não está como eu gostaria, eu queria ele um pouco mais arredondado. Então clica sobre ele, clica com o botão da direita e vem aqui, ó, em Bevel. Quando você clica e arrasta, ó,
ele vai expandir essa única linha, transformando em duas. Não coloca muito aqui não, ó, porque senão ele vai pegar essa linha e vai atravessar aqui esse negócio, né? Isso aqui não faz sentido. Então, enquanto você está com o bevel ativado, vem aqui, ó, na aba de Attributes. Nós temos o Offset. O Offset corresponde, ó, a expansão entre as linhas. Então aqui acho que uns 50. E aí eu tenho o Subdivision, que é basicamente quantas linhas eu tenho. Quanto mais linhas, mais suave. Mas aqui não precisa de mais do que 10. Para finalizar, como a gente já modificou a estrutura do objeto... Ah, já sei, professor, com certeza a gente vem e clica aqui de novo, não é isso? Não, isso aqui é quando você quer modificar as linhas. Quando você quer voltar para a edição padrão do objeto, é esse aqui, ó. Então sempre que você manipula aqui o padrão, né, no Cinema 4D, é essa opção. Para modificar alguma coisa interna, como linhas, por exemplo, você tem que usar uma dessas 3 opções na frente. Mas isso aí é assunto que eu já falo no meu curso de Cinema 4D, então não vou falar sobre isso aqui, porque se você quiser, você dá uma olhadinha no curso lá, porque tá maravilhoso. Continuando, eu vou criar só um cubo aqui, nesse cantinho da esquerda, para dar um pequeno charme na nossa cena. Então vem aqui, ó, e clica... já sei, clique e segura... Não, dessa vez não, só clique e solta, ó. Já criou esse cubo enorme. E para modificá-lo, você pode selecionar, vai em Attributes, Object. Eu estou indo um pouquinho mais rápido porque eu já mostrei isso aqui um monte de vezes, não é? Então esse Size X, eu vou colocar 50, que é a largura dele, o Size Y, que é a altura, 150. E o Size Z, que é a profundidade, 50 também. E aqui embaixo, ó, ativa um Fillet, e nesse Fillet Radius 1, só para ele deixar ali os cantinhos levemente arredondados. Eu não quero mais enxergar essas linhas, porque isso aqui está me irritando. Então vem aqui, ó, em Display e coloca Grid Shading. Aí volta para aquela visualização mais bonitinha. Visualizando de topo, que fica mais fácil da gente entender o que nós temos, ó, eu vou vir com a ferramenta de movimentação e mover o meu cubo para que o meio dele fique mais ou menos aqui no cantinho. Não precisa ser perfeito não, tá? Clica bem na seta, não faz igual eu não, clicando aqui nessa bolinha amarela, que ele diminui o tamanho, tá? Clica na seta vermelha, ó. Coloca mais ou menos ali naquele cantinho. Vamos girar também só para dar um pouquinho de design. Então vem com a ferramenta de rotação, clica numa área vazia, segura e arrasta. Conforme você arrasta, você pode segurar a tecla Shift, ó, e ele vai de 5 em 5 graus. Eu posso estar errado sobre essa quantidade de graus que ele gira, porque eu nunca lembro direito, mas se eu não me engano é 5, tá? Então aqui, ó, deixei mais ou menos nesse ângulo. Se você olhar a nossa cena, ó, nós já temos aí, certo? Um cilindro, vários objetinhos e um objetinho aqui nesse lado para dar um pouquinho mais de charme. Aqui a cena é com você, tá? Se você quisesse, você podia vir aqui também, ó, duplicar esse cubo, talvez colocar ele um pouquinho mais para baixo para criar um segundo cubo, enfim, faça o que você quiser. Fique livre, leve e solto, mas eu vou parar por aqui porque eu acho que a cena já está complexa o suficiente. Muito bem, uma vez que a gente fez isso, eu vou vir aqui, ó, e selecionar todos os objetos e criar um grupo. Como tem muita coisa na cena e a gente vai começar a trabalhar com Redshift, é melhor criar um grupo com todos eles. Então faz o seguinte, ó, clica aqui, segura e arrasta para criar uma área, selecionando todos os objetos. E aí você tem duas opções, ou vai em Object e clica aqui, ó, em Group Objects, ou você simplesmente pressiona Alt G e ele cria um grupo. É a mesma coisa. Eu prefiro o Alt G, que é mais rápido. Mas se você não lembra do atalho, saiba que está em Object, Group Object. Agora, se você não lembra nem o atalho, nem Object, aí lascou de vez mesmo. Espero que não seja o caso, não é? Clicando 2 vezes sobre o nulo, você pode renomear, eu vou dar o nome de cena, porque são todos os objetos da cena. É bastante redundante e óbvio, mas eu acho que tem algum sentido nisso. Continuando, vamos começar com Redshift. Então, se você tiver ele instalado, você pode clicar aqui, ó, em Redshift, Redshift Render View. Difícil dizer isso, né? Redshift Render View. E aí, clicando nessas 3 linhas, você pode clicar e arrastar tanto para a sua esquerda quanto para a sua direita, ó. Eu ultimamente usava assim, né, antigamente, desse lado, mas eu estou começando a preferir mais na esquerda, porque agora fica mais perto, né, esses elementos aqui do painel de Object. Enfim, use como você quiser. Para ativar a visualização do Redshift, a visualização mágica, é só clicar nesse play aqui, ó. E aí ele mostra para você como a visualização do Redshift vai te entregar esse objeto todo. E aí eu sei que você vai olhar isso aqui e dizer, meu Deus, professor, mas que imagem porcaria. É verdade, professor, eu preferia mais esse aqui do que esse aqui. Então, eu também preferia, né, essa imagem aqui para mim ainda tá mais bonita do que essa. É porque o Redshift tem algumas coisinhas que você tem que fazer, como colocar luzes, por exemplo. Mas antes de pôr luzes, uma parada que eu gosto mesmo de fazer é trabalhar com câmeras. Não é obrigado, tá, a criar uma câmera logo de cara. Mas se não é obrigado a criar uma câmera, por que você vai fazer uma câmera? É porque, como eu disse, eu prefiro colocar uma câmera primeiro. Então aqui na parte de cima, ó, se a gente tem Redshift,
Cameras e Standard. Automaticamente a gente tem uma câmera. E aí você pode clicar nesse botão aqui, ó, para visualizar através da câmera. Então se você colocar qualquer posicionamento, tipo mais ou menos aqui, ó, na esquerda em cima, se você desativar esse botão da câmera, você enxerga que a câmera ficou lá naquele cantão, ó. E aí se você clicar no botão de novo, você volta na visualização da câmera. Modificou aqui, saiu da câmera, você vê que a câmera ficou nesse ponto. Então quando você for modificar um objeto, é legal de você sair da câmera, certo? Deixa só a câmera quando você for trabalhar na iluminação, alguns detalhes finais. Não deixa ela ativada quando você for modificar um objeto. Ué, mas por que eu não posso fazer isso, professor? Então você pode, mas é porque na verdade não faz sentido, porque você vai ter que ajustar de novo a posição da câmera e isso é extremamente chato. Pelo menos eu não gosto muito, então o meu conselho para você é esse. Agora vamos fazer algumas modificações na câmera. Eu vou deixar selecionado aqui, vou em Attributes, Object, e aí nós temos Focal Length. Aqui, ó, quanto menor o valor, quando você se aproxima dos objetos, ó, mais você tem uma perspectiva, tá vendo? Eles parecem gigantescos, eles ficam mais distorcidos. E quanto maior o valor, se você colocar, sei lá, uns 150, ó, se você ficar longe, você percebe que os objetos já não têm mais distorção nenhuma, né? Parece que não tem perspectiva. Então aqui eu vou colocar uns 50. 50 tá legal. Tem uma perspectiva de leve, não é tanta, não fica tão marcado assim. Então depende muito da sua cena. Para coisas mais dramáticas, talvez você possa usar ali um focal length um pouco menor. Mas se você quer uma cena mais bonitinha, mais organizada, o focal length sempre um pouco maior. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou resetar a posição da câmera para ficar bem bonitinho, certinho. Então deixa a câmera selecionada, vem aqui, ó, em Tools. E em Tools você clica na opção de Reset Transform. O que ele vai fazer? Ele vai colocar a câmera exatamente no ponto zero. Ó. Se você olhar por cima, tá vendo? Ele encaixou bem no meinho, por isso que a gente está enxergando esta meleca aqui. Então o que você faz? Vem aqui com a câmera selecionada. Já sei, professor, agora vai de novo em Object. Não, vem aqui em Coordenadas. Coordenadas, ó, você pode mudar esse PZ para um valor ele acabar ficando um pouquinho mais longe, ó. Eu não sei porque que ele colocou esses valores aqui meio quebrados. Eu vou de novo lá em Tools, Reset Transform, agora sim, ó, tá? Ele ficou um pouquinho mais centrado. Então aqui eu vou deixar um valor de uns menos 450. Eu consigo enxergar aqui o canto dos elementos, tá vendo? Ó? E ele já ficou longe o suficiente para eu enxergar todo mundo. Você poderia continuar mexendo na câmera por aqui, mas uma grande ligeirice da minha parte, né? Pelo menos a maioria das pessoas que trabalham com câmeras, é criar nulos e controlar a câmera pelo nulo. Então para isso, ó, clica nesse botão, vai ser criado esse nulo. Você até pode mudar o nome para C câmera, tipo controle câmera, né? A abreviação de controle. Mas você poderia escrever controle também se você quisesse. Arrasta aqui a câmera para cima desse C câmera e aí você pode vir aqui, ó, no RP da câmera. Não se esqueça, desculpa, tô falando errado. Vai no RP do nulo, tá? Seleciona o C câmera, vai em Attributes, Coordenadas e aí você tem RP, ó, que você muda por esse ângulo aqui. Eu acho que é uns menos 15, ó. Tá num ângulo bacaninho. O que nós podemos fazer também é mudar esse PY. PY é se o nulo sobe ou desce. Como a câmera está presa no nulo, a gente tem a sensação da câmera subindo ou descendo. Esse PY acho que é um 60. Ó. A minha ideia aqui é manter mais ou menos a mesma distância desse pedaço para esse pedaço. Porque esta borda aqui corresponde ao que você vai ter quando você renderizar. Então eu estou tentando manter essa mesma distância. Só que o problema é, eu não tenho a mesma distância nas partes mais extremas do objeto, né? O lado direito tem um pouco mais. Então ainda no nulo aqui, ó, além do PY, eu vou mudar o PX para talvez uns menos 6. Ó. Menos 6 tá legal, tá vendo? Tem quase a mesma distância na esquerda, quase a mesma na direita. Ah, eu não gostei. Eu acho que não tem exatamente a mesma distância. Não tem problema, é mais ou menos. Não precisa ser perfeccionista nessa parte aqui. Agora sim, vamos ativar as luzes. Então vai lá em Redshift, Lights. E aí você tem essa opção de Dome Light. Esse Dome Light, olha que imagem, isso aqui já fica sensacional, olha que maravilha. O Dome Light ele é um tipo de luz ambiente. Então ele já meio que coloca todos os nossos objetos, né, como se fosse num cenário inteiro de uma cor específica. O Dome Light, se você clicar nele aqui, ó, tem várias opções de Object, Details e Project. Muitas dessas opções eu comento lá no meu novo curso de Redshift, que você pode assistir depois, se você quiser, obviamente, né? Se você comprar o curso, eu gostaria muito que você fizesse isso. Mas aqui o basicão do Dome Light, para essa cena, não precisa de muitos detalhes, né? Uma das coisas que você poderia fazer é mudar aqui Color para alguma cor que você queira que tenha a sua cena. E ele deixa tudo mais ou menos nessa cor. Mas como eu disse, para essa cena não precisa disso. Vamos criar outra luz, indo aqui, ó, em Redshift. Depois você tem a opção aqui de Lights e eu tenho Area Light. Esse Area Light, ó, se você vir pela visualização de topo, é um bloco de luz, né, que pode ficar numa posição específica dos elementos. Dá até um efeito bem louco isso aqui, né? Olha, topíssimo. Mas enfim, ela funciona dessa maneira. Só que
Posicionar uma Area Light é meio chato, então eu prefiro fazer um esquemão aqui maravilhoso para deixar ela sempre apontando para os nossos objetos. Para isso, vem no painel de Object. Clica com o botão da direita nesse RS Area... Nossa, falando tudo errado. Volta tudo. Nesse RS Area Light, vem aqui em Animation Target... Desculpa, Animation Tags e agora sim Target. Estou misturando o nome do comando inicial com o final, né? Que loucura. Animation Tags, depois Target. Aí, ó, o que acontece? Você pode arrastar esse nulo cena e soltar aqui, ó, nesse Target Object. Basicamente, ó, clicou e arrastou, soltou ali. O que ele faz? Se você vir aqui, ó, em topo e mover a sua luz, ó, ela sempre fica na direção da nossa cena, dos objetos que a gente tem. E só para a gente manter um padrão, seleciona a Area Light, vem aqui, ó, em Attributes, Coordenadas, e eu vou mudar o PX, que é o quanto ele vai para a esquerda ou para a direita, para uns menos 500. Além disso, ó, o PY eu vou colocar 700, que é o quanto ela sobe e desce, e o PZ menos 200. Então, se você olhar aqui, ó, pelas outras visualizações, você vai ter ela um pouco para cima, um pouco para a esquerda e um pinguinho para frente. Agora sim, já está uma iluminação um pouquinho mais atraente, só que tem mais algumas coisas que você pode fazer no Area Light. Por exemplo, selecionando ela e vindo aqui em Object, a gente tem uma opção aqui embaixo, ó, de Area Shape, onde você pode mudar talvez para disco. Então, ao invés dela ser um quadradão, ela vai ser um disco. Eu acho que as sombras ficam levemente mais suaves quando você faz isso. Só que além disso, você tem esse size, ó. Quanto maior os sizes, mais suaves ficam as sombras. Então eu vou colocar um size logo de 1000, ó, tanto no X quanto no Y. Só que quando você faz isso, como a luz fica muito maior, a potência dela também é maior. Então você pode vir aqui nesse Intensity e mudar a intensidade ali, ó, para uma coisa mais sutil. Acho que é uns 2 aqui, ó. Olha só, temos o Dome Light, ó, dá essa iluminação mais top, e o Area Light de leve ali, ó, reforçando um pouco dessa luz, trazendo mais profundidade para a cena. Por último, no Area Light você tem Color, e você pode clicar ali, ó, e definir uma cor específica que você queira. Ué, professor, mas como é que eu faço, cara, para fazer isso? Muito simples, ó, clica em cima da cor, e aí você pode vir e colocar o tom que você quiser. Se você quiser a mesma cor que eu, não, professor, eu quero exatamente a mesma cor. Então clica aqui, ó, nesse botãozinho, peraí que eu fiz um monte de besteira aqui, ó. Clica nesse botãozinho aqui, no cantinho, ó. E aí você tem a opção de hashtag, ó. No hashtag você pode colocar esse código, FFF5BA. Ou qualquer outro tom que você quiser, mas eu sempre gosto de fazer isso, né? Porque se você for ver, ó, o Dome Light traz uma cor mais natural, né? Sempre puxando para tons claros, assim, brancos. E o Area Light traz essa claridade com um tom suave. Eu não gosto de colocar tons muito fortes, porque eu acho que chama atenção demais. Então um tomzinho de amarelo de leve já resolve o problema aqui e deixa mais interessante. Agora, aproveitando que a gente já tem um Area Light, vamos duplicar a luz. Então selecione o Area Light, Ctrl C, Ctrl V. Com essa selecionada, eu vou mudar a posição dela aqui, ó, em coordenadas, e ao invés de PX, eu vou colocar do outro lado. Então, ao invés do PX em menos 500, eu vou colocar 500. Isso vai fazer com que a minha luz fique na direita. E aí, na aba de Object, eu vou mudar o Color para essa cor aqui, ó, que você pode achar neste código C7FDFF. Então olha só que legal, cada uma traz um pouco mais de profundidade, só que com cores. Então você tem um pouquinho de amarelo, você tem um pouquinho de azul, você tem o branco, e isso já vai dando um reforço muito legal na cena. Eu pelo menos adoro de paixão e espero também que você goste. Por último, mas não menos importante, vamos criar os materiais, só para dar aquela ênfase no que nós temos aqui. Para acessar os materiais é só clicar neste botão aqui, que é uma área nova que o Cinema 4D veio com a versão R25. E aí eu sei que você vai dizer para mim, nossa, professor, mas não tem nenhum material aqui. Então, não tem nenhum material porque a gente tem que criar, né? Então, para isso, vai em Redshift, Materials, Materials, Material. Que coisa mais redundante, não é? Aí o que acontece? Eu posso já arrastar esse material aqui, ó, para o meu nulo cena. Com isso ele ativa para todos os objetos, ó. Então olha só como já fica mais da hora, já tem um reflexo, né? Então além da iluminação, tem alguns reflexos, tem essa cor cinza diferenciada, então já fica mais interessante. Só que a gente pode mudar o material também, clicando 2 vezes sobre ele, ó. E aí o que você tem? Esta área, que é a área de nodes, onde você pode criar conexões e fazer vários tipos de materiais diferentes, que eu também comento mais no meu curso de Redshift. Mas aqui, esqueça todos esses detalhes. O que você tem que fazer é clicar em RS Material ou RS Material, e aqui você tem Diffuse, ó, que basicamente é a cor dele. Deixa eu só expandir um pouco esse painel aqui, que o negócio fica meio difícil, assim, não dá pra ver nada. Agora sim, ó, então seleciona o RS Material e aí nós temos aqui, ó, dentro de Diffuse o Color, que é a cor do seu material. Eu vou colocar esse tomzinho de azul, ó, que é esse aí que você tem no código 77A6A1. Se eu falei qualquer caractere errado, por favor, desconsidere e
coloque o que você está vendo e não o que eu disse, né? Então aí, ó, um tomzinho de azul já dá um charme na cena, né? Sai daquele tom ali meio cinza, fica mais interessante. E aí dentro da aba de Reflection, não se esqueça, tá? A gente tá aqui, ó, em Basic Properties. Você tem Reflection, onde você tem Roughness, que é o quanto de reflexo mais marcado ele vai ter. Na verdade, quanto menos para a esquerda, né, mais reflexo. Quanto mais para a direita, menos reflexo. Então, se você colocar um, ó, você quase não tem aqueles reflexos. Na verdade, o reflexo existe, só que ele fica meio que, como é que eu posso dizer, mais espalhado, né, mais suave sobre a superfície. Aqui eu vou colocar o valor de 0,2. Então, você tem um reflexo, ó, mas ele já não é tão marcado quanto antes. Isso te ajuda a criar detalhes bem nesses cantinhos que a gente tinha feito antes. Espero que você lembre disso. Claro, professor, eu lembro. Então, muito maravilhoso. Continuando. Eu vou criar outros materiais aqui, mas eu vou aproveitar esse que a gente já tem. Ó. Então seleciona ele, Ctrl+C, Ctrl+V, a gente vai ter esse segundo. Seleciona esse segundo material aqui, ó, e aí a gente clica nesse RS Material e eu vou mudar esse diffuse dele, né, esse color, para essa cor aí, ó, um cinzinha bem suave, que é esse código aí que está aparecendo. Vamos aproveitar mais uma vez. Seleciona esse material cinza, Ctrl+C, Ctrl+V, clica sobre ele aí, ó, para a gente ativar e eu vou mudar o diffuse para um tom já meio rosinha, para ficar uma coisa bem suave. O código do rosinha é esse aí, ó. E aí o que eu vou fazer também é, se você descer até aqui, na parte de Reflection, nós temos esse IOR. Ah, professor, mas o que é o IOR? Que loucura! O IOR, basicamente, é o quanto de reflexo o seu objeto vai ter. Então, quanto mais IOR, ó, mais reflexo o seu material vai ter. É que a gente não aplicou material em ninguém, né? Mas fica meio difícil de você entender. Mas dá para ver por aqui, ó, na prévia do material. O padrão é 0,5, mas se você colocar um pouco mais, ó, ele vai deixando a cor do material metálico. Quanto mais para a esquerda, mais metálico puro. Então aqui eu vou colocar um valor de 0,8. Então ele vai ter um rosa, mas esse rosa fica um pouco mais reflexivo. Por último, seleciona o material rosa, Ctrl+C, Ctrl+V e muda a cor dele, que você já sabe como é que faz, para esse tom de preto total. Mesmo assim, você fala, É o preto total, mas eu quero o código. o código é 020202, certo? Então você pode deixar isso aí. Automaticamente nós temos já 4 materiais, só que nós só temos um material aplicado na cena. Então vamos começar a aplicar. Basicamente você pode clicar e arrastar sobre os objetos aqui. Então eu já configurei de um jeito que eu acho que vai ficar bonitinho. Se você quiser mais ou menos, né, ou coisas diferentes, você escolhe. Então eu vou pegar o material preto e eu vou arrastar para esse cilindro bem na base aqui que a gente criou e também vou jogar nessa grade que a gente criou. Eu acho que isso aqui já causa um contraste legal com a cena e valoriza essa grade, que não é um objeto, ele é grande, né? Mas a cor dele não se expande muito porque são gradinhas fininhas. Então acho que aqui dá um contraste legal. O rosa eu vou vir, ó, e colocar nessa parede aqui do meio e nessa parede da esquerda. E o branco a gente pode simplesmente colocar aqui no cilindro. Aí eu sei que você vai dizer, Ué, mas você não tá usando essa cor aqui azul? Por que você não arrastou pra ninguém? então, porque na verdade eu fiz isso no começo, né? Se você for ver, eu já tenho essa cor no chão e neste bloco aqui na direita. Tá aí nossa cena finalizada com Redshift, graças a Deus, hein? Criamos tudo e fizemos toda essa parte do Redshift. Eu acho que essa cena já tá bem bonita e maravilhosa. Agora, se você quiser continuar assistindo outros tutoriais, não se esqueça que eu tenho um outro que você pode clicar do lado direito aí em cima no card para assistir como modelar um Game Boy 3D no Cinema 4D. Para renderizar aí eu também usei, se eu não me engano, o Redshift, então você pode usar o conhecimento dos dois tutoriais. Você vai lá, ver como é que você modela. Depois você usa os mesmos conceitos que eu mostrei aqui para você ver como iluminar essa cena, criar materiais, enfim. Você tá com a faca e o queijo na mão, como diria minha mãe, né? Que é uma coisa bem fácil, você tem tudo que você precisa. Então se você quiser, assiste lá. Não fique parado aí, você ainda pode aprender muito mais sobre o Cinema 4D e também sobre o Redshift. Sabe por quê? Porque na descrição do vídeo aí embaixo tem os links dos meus cursos online de Cinema 4D para você explorar ainda mais o Cinema 4D e de Redshift também, para você ter os conhecimentos específicos sobre ele. E aí você pode juntar o conhecimento dos dois e dominar o mundo. Tudo bem, não dá pra dominar o mundo, mas dá pra fazer coisas muito legais. Olha, eu não vou falar mais sobre esses cursos porque eu quero despertar no seu coração a ansiedade. Então o que você faz? Clica na descrição do vídeo aí embaixo, ó, tem o link dos dois cursos. E o mais legal é que na descrição do vídeo também tem um cupom de desconto super especial que você pode usar não só em um desses cursos, nos 2 ou 3, quem sabe, ou quantos você quiser. Só vai.
E claro, não esquece de clicar aqui do lado para assistir mais alguns tutoriais imperdíveis neste canal de tutoriais imperdível. Essa frase, quando eu pensei nela, parecia muito melhor na minha cabeça. Mas agora que eu falei, não ficou tão boa assim. De qualquer forma, você ainda tem a chance de clicar nos tutoriais aí e eu vou embora. Até mais!